Você vê a notícia, o dólar fechou o dia negociado a X reais. E você pensa, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não como dólar, eu não compro dólar, eu não uso dólar no meu dia a dia, eu não tenho investimento lá fora, eu não vou para Disney. Mas saiba que sim, o dólar afeta muito a nossa economia e assim o seu patrimônio, os seus investimentos e o seu poder de compra. Eu sou o professor Elias Chorrei e no vídeo de hoje nós vamos falar da taxa de câmbio, explicar como ela funciona e vamos mostrar um exercício prático para que você facilite a sua compreensão como o dólar afeta o seu dia a dia. Primeiramente, é importante destacar que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Esse vídeo tem um caráter educacional, para trazer informação, para trazer conhecimento, para que você pense melhor, analise melhor e tome melhores decisões. O que é a taxa de câmbio? A taxa de câmbio, nós vamos falar aqui especificamente do dólar, ela é o preço de uma moeda em outra. Como assim? Quanto custa, quanto vale um dólar? Vamos falar de forma simples. Hoje, um dólar vale, por exemplo, aqui como está na tela, 5,70. Quanto vale um dólar? R$ 6. Esse é o preço de uma moeda pela outra. Então você precisa, como no exemplo da tela, R$ 5,70 para comprar um dólar. Esse é o preço do dólar em real. Então é um indicador que muda muito, muito sensível. Diariamente a cotação muda. E quando eu falo de taxa de câmbio, é claro que eu englobo várias moedas. Eu posso ter uma taxa de câmbio de relação de real-euro, real-dólar canadense. Mas a ideia aqui é pura e simplesmente colocar o dólar americano pela sua relevância no comércio global, como reserva de valor, como reserva dos bancos centrais. Então, é a principal moeda, então a gente vai tratar do dólar americano. E ele tem um impacto universal, porque o preço de praticamente tudo é dolarizado. Petróleo, a base, os alimentos são negociados em dólar e assim vai. E é uma ferramenta também para você investidor, é isso que é importante, de proteção e diversificação de patrimônio e acesso a outros mercados. É isso que é importante deixar claro aqui. E o que afeta, como a gente já está falando? Fatores econômicos, a taxa de juros entre os países afeta, sem detalhar, mas de uma forma mais fácil de você compreender. Basicamente, é o fluxo, a oferta e procura pela moeda. Se tiver mais demanda por dólar, se tiver saindo dólar aqui se tiver saindo recurso aqui do Brasil, ele vai sair em dólar, certo? Esse recurso que sai em dólar demanda compra de dólares para sair, quem tem real para comprar dólar. Isso pressiona o dólar a aumentar o valor. Da mesma forma que se entra dólares, aumenta a oferta de dólares, isso pressiona para o dólar cair. De uma forma bem simplista, a ideia é essa, a essência, tá? E você pode também ter fatores econômicos, políticos e especulação afetando o preço da moeda, aqui no caso nós estamos falando do Brasil. Os juros, ele tem um efeito, né? Se o dólar sobe, por exemplo, você pode ter um aumento da taxa de juros, porque você vai ter um aumento da inflação devido aos custos, porque os insumos ficam mais caros. Olha como tem uma relação direta aqui do dólar, por exemplo, com preços e aí as suas consequências, que é a inflação e a taxa de juros subir para segurar a inflação, como tem um vídeo aqui que a gente comenta de inflação e um vídeo também que a gente fala de taxa Selic, e a gente traz essa questão aqui, esclarece. Eu tenho dois tipos de dólar, eu tenho o dólar comercial, o dólar turismo, de uma forma simples. O dólar comercial é o que é usado nas importações, exportações. O Brasil é um grande exportador, principalmente de produtos agrícolas. Então, quando ele vende lá fora, né, entra muito dólar para cá, porque o dólar é a moeda global, de negociação global. Então, tem uma cotação bem próxima do mercado financeiro real, é uma referência para operações de hedge, tem um valor mais baixo,
que o dólar turismo. O dólar turismo é o dólar para viagens, é o dólar quando você vai numa casa de câmbio aqui no Brasil comprar a moeda em espécie, o cartão internacional que você usa. E a transação, né, as transações de conversão em dólar tem imposto, que é o imposto sobre transações financeiras. Esse imposto ele vai ser cobrado dependendo do tipo de transação. Se você usar a alíquota, né? Se você for usar lá fora o cartão de crédito, vai ter uma alíquota. Se você faz uma remessa para o exterior para investir, é uma alíquota. Se você faz uma remessa para o exterior, para uma conta sua internacional, por exemplo, para usar no banking, para usar em transações, é outra alíquota de IOF. Tá? Isso vai definir muito. E isso vai, obviamente, afetar muito a taxa que você vai ter do dólar. E eu tenho o câmbio real e o câmbio nominal. A taxa real, ela considera a inflação dos dois países, tá? Isso que é importante você destacar. E o nominal não, que é aquele que a gente vê no dia a dia. Então, coloquei até um exemplo aqui, né? Se o dólar nominal subiu 10%, tá? Mas a inflação nos Estados Unidos foi 8, no Brasil foi 4, você vai ter um ajuste nessa taxa real da inflação dos países. E vice-versa, aqui nesse exemplo, eu trouxe um exemplo colocando um cenário que os Estados Unidos estaria tendo mais inflação que o Brasil, né? Um cenário até. Mas para facilitar, a real vai capturar isso. Bem, vamos fazer um exercício prático aqui. O que é importante também, ó, aqui está a taxa de câmbio no Google, onde você pode digitar, né, o USD, que é o código. Então, o dólar americano e o real. Aqui os últimos 5 anos, olha, muita volatilidade no preço, que é o dólar comercial. Tem o período máximo aqui, né, quando começou, aqui está aqui, de 95. Então, você tem muita oscilação nesse valor. Ele fechou a última data aqui de 21 de agosto de 2026 a 5,14 o dólar. E vamos fazer um exercício agora aqui no GPT. Então, para você entender, você pode pegar o exemplo que eu vou trazer aqui para facilitar a compreensão. Eu vou pegar aqui, ó, você consome, vou pegar produtos das suas finanças pessoais, gastos que você tem. Ó, então assim, ó, veja gastos das minhas finanças pessoais. Alimentos como. Então vamos colocar aqui exemplo: carne bovina, arroz e assinatura do Netflix, energia elétrica. Se houver uma valorização dólar, como como isso pode afetar meus gastos? Ó, então vamos colocar isso aqui para ele. E ele vai trazer, ó. Então, olha que interessante. Ele traz uma sensibilidade de quem tem e ele explica o que pode acontecer. Olha, a carne, porque os insumos, eles sofrem pressão do dólar. O arroz, porque os insumos, por exemplo, o Brasil é um grande importador de insumos para a agricultura, que a gente depende. Então, né, a gente não produz e a gente compra de fora. Então, o dólar está relacionado a isso. Olha aqui, ó, o custo em dólar, porque a Netflix é estrangeira, a energia ele explica, ó, afetar combustível, outros setores. Então, olha que interessante. Ele traz até exemplos de valores, se o dólar subir 20%, que algo hipotético para você trazer para o seu contexto do dia a dia. Olha que interessante, como poderia impactar os seus gastos. Vamos pegar um outro exemplo aqui também, ó. Tenho investimento. Então, tenho poupança, CDB de liquidez diária, título público IPCA+, que é o Tesouro IPCA,
por exemplo. Como o dólar pode afetar meus investimentos? O CDB de liquidez diária, ele paga CDI, tá? 100% do CDI, vamos por aqui, ó. 100% do CDI. Um título público, você poderia pegar, aprofundar isso, detalhar melhor, né? Um título público IPCA+, vamos pegar um outro indicador que a gente pode ter. E um título público pré-fixado. Como o dólar pode afetar meus investimentos? Ó, vamos colocar aqui, ó. Aqui ele traz a explicação, o impacto indireto na poupança, ela não acompanha o dólar, mas ele pode aumentar a inflação, Você pode ter perda do poder de compra, tá vendo? Seu investimento pode ficar abaixo. O CDB, 100% CDI, ele explica também. Você pode ser beneficiário se o juro subir. O Tesouro IPCA. Então, dentro de tudo isso que nós estamos construindo, trazendo aqui, o câmbio, ele é mais um componente, mais um exemplo, né? Que para você pensar melhor os seus investimentos. Por isso a questão da diversificação da carteira, né? Os ativos que você vai colocar na carteira, não só olhando a rentabilidade, mas você tem que ponderar outros fatores que são muito importantes. Risco, a necessidade de liquidez, o horizonte de tempo. Se o seu objetivo for proteção, o dólar é fantástico como proteção de patrimônio. Mas assim, sempre são vários fatores. A gente quer trazer isso. Hoje você tem contas globais que você pode também fazer investimentos em dólar. Eu agradeço a atenção de todos. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. É fundamental. Sigam o canal. A gente vai continuar trazendo conteúdos. O dólar é mais um componente para que você compreenda isso. Eu coloquei um exercício com o ChatGPT, você pode explorar mais também, para você aprender, ter o conhecimento básico, essencial de investimentos, para você fazer escolhas, analisar recomendações, analisar indicações que você recebe, você vê na internet, ou o seu gerente falou, para você ter isso, para que você consiga ter uma aderência dos seus investimentos ao seu perfil, aquilo, os seus objetivos, os seus planos, as suas necessidades. E eu agradeço muito você ter chegado até aqui e até a próxima.